Capítulo 14. Diário de Mina Harker, 23 de setembro. Jonathan está melhor depois de ter passado mal à noite. Estou satisfeita porque ele tem bastante trabalho para fazer, de modo que pode se esquecer daquelas coisas terríveis. Vai ficar fora até tarde, pois me disse que não vai poder almoçar em casa. Já arrumei a casa de maneira que vou poder fechar-me num quarto para ler o diário que escreveu no estrangeiro. 24 de setembro. Não tive ânimo de escrever ontem à noite. Aquelas coisas horríveis registradas por Jonathan me abalaram tanto. Coitado, como deve ter sofrido, quer fosse verdade, quer fosse apenas imaginação. Não haverá alguma verdade em tudo isso? Aquele homem que ele viu ontem parecia ter certeza absoluta. Coitado. Acho que ficou muito nervoso com o enterro. Mas o fato é que acredita em tudo. Parece haver em tudo isso certa continuidade. Aquele horrível conde pode ter vindo para Londres. Preciso estar preparada. Vou começar a copiar o diário à máquina imediatamente. Se Jonathan vencer o nervosismo, pode querer me contar tudo, e eu poderei lhe fazer perguntas e esclarecer muita coisa, e saber como posso confortá-lo. Carta de Van Helsing à senhora Harker, 24 de setembro. Confidencial. Prezada senhora, peço que me perdoe a liberdade que tomo de escrever-lhe. Já tendo-lhe comunicado antes a triste notícia da morte de Miss Lucy Westenra, por bondade de Lord Godalming, vi as cartas e documentos da mesma e estou muito preocupado com certas questões de importância vital. Imploro-lhe, Madame Mina, que me ajude a fim de serem redimidos grandes males e evitadas muitas dificuldades. Poderei vê-la? Pode confiar em mim. Sou amigo do Dr. John, de Lord Godalming, que era Arthur de Miss Lucy. Por enquanto, isso deve permanecer estritamente entre nós. Irei a Exeter para vê-la imediatamente, se me permitir. Pelas cartas de Lucy, sei quanto a senhora é boa e quanto seu marido sofre. Peço-lhe, portanto, se for possível, para não contar-lhe nada, a fim de não aborrecê-lo. Peço que me perdoe mais uma vez, Van Helsing. Telegrama da senhora Harker a Van Helsing. 25 de setembro. Venha hoje, pelo trem das 10h15. Se puder tomá-lo, posso vê-lo a qualquer hora que aparecer. Wilhelmina Harker. Diário de Mina Harker. 25 de setembro. Espero ansiosa a visita do Dr. Van Helsing. Talvez ele possa esclarecer um pouco as tristes experiências de Jonathan. E como assistiu aos últimos momentos da desventurada Lucy, poderá me falar a respeito dela. É por isso que vem. É porque está preocupado com Lucy e seu sonambulismo, e não por causa de Jonathan. Jonathan saiu hoje de manhã para passear todo o dia e à noite, e é a primeira vez que se separa de mim depois do casamento. Espero que nada aconteça para deixá-lo nervoso. São 2 horas e o Dr. Van Helsing deve chegar dentro de pouco tempo. Não vou lhe dizer nada sobre o diário de Jonathan, a não ser que ele me pergunte. Felizmente, datilografei meu próprio diário
e poderei mostrar-lhe no caso dele perguntar por Lucy. Mais tarde. Ele já veio e já se foi. Que encontro estranho. Sinto-me atordoada. Pareço estar sonhando. Se eu não tivesse lido o diário de Jonathan antes, não teria aceito esta possibilidade. Coitado de Jonathan, como deve ter sofrido. O Dr. Van Helsing apareceu às 2h30 e disse-me que tinha vindo ver Mina Murray, a amiga de Lucy Westenra. Pediu-me para contar tudo o que eu sabia a respeito de Lucy e respondi-lhe que escrevia um diário e que podia mostrá-lo se quisesse. Ele o aceitou agradecendo muito. Depois perguntou por meu marido. Ele ficou muito chocado com a morte do Sr. Hawkins, respondi. Eu sei, disse Van Helsing. Li suas 2 últimas cartas. Acho que isso o perturbou muito, pois quando estávamos na cidade, quinta passada, teve uma espécie de choque, acrescentei. Um choque tão pouco tempo depois de uma febre cerebral não é bom. Que espécie de choque foi? Ele achou que vira alguém que lhe fazia lembrar uma coisa terrível, uma coisa que provocara sua febre cerebral. Nesse momento, senti que tudo aquilo era demais para mim. A pena que sentia de Jonathan, o horror que experimentara, o mistério do seu diário e o pavor que aquilo me provocava, tudo me dominou em tumulto. Lancei-me de joelhos e implorei ao médico que pusesse meu marido bom de novo. Ele me acalmou, dizendo-me que eu precisava comer, pois Jonathan não gostaria de me encontrar tão pálida. Disse que ficaria em Exeter esta noite, pois queria refletir sobre o que eu lhe dissera, e depois fez-me algumas perguntas. Depois do almoço, quando voltamos à sala de visitas, ele me disse: Agora, conte-me tudo a respeito do seu marido. Dr. Van Helsing, disse-lhe eu, antes de começar. O que tenho de lhe contar é tão esquisito que receio que o senhor ria de mim ou do meu marido. O senhor deve se mostrar tolerante para comigo e não pensar que acreditei nestas coisas estranhas. Se a senhora soubesse como é estranho o que me traz aqui, então seria sua vez de rir, replicou ele. Aprendi a não fazer pouco de qualquer crença, por mais absurda que pareça. Agradeço-lhe 1000 vezes, exclamei. O Senhor tirou um peso de minha consciência. Se me permitir, vou lhe dar o diário de Jonathan para ler. É comprido, mas eu o datilografei depois de ler. O Senhor poderá ter a bondade de dar a sua opinião. Ele prometeu e saiu levando os papéis, ficando de almoçar conosco amanhã. Carta de Van Helsing à Sra. Harker. 25 de setembro, 6h. Prezada Madame Mina, li o formidável diário de seu marido. Pode dormir sabendo que, por mais estranho e terrível que pareça, é verdade. Pode ser pior para outros, mas ele e a senhora nada há de temer. Posso lhe afirmar que o que ele fez, fugindo do castelo, não seria feito por um homem suscetível de ficar definitivamente inutilizado por um choque. Seu cérebro e seu coração estão perfeitos. Atenciosamente, Abraham Van Helsing. Carta da Sra. Harker a Van Helsing. 25 de setembro, 6h30 da tarde. Prezado Dr. Van Helsing, 1000 vezes agradecida por sua carta, que me livrou de uma grande preocupação.
Mas, se for verdade, que coisa horrível aquele monstro estar em Londres. Recebi um telegrama de Jonathan dizendo que estará aqui às 10h18 da noite de hoje. Assim, em vez de vir almoçar, não poderá o senhor vir tomar café conosco às 8 horas da manhã, se não for muito cedo. Se estiver com pressa, poderá partir pelo trem das 10h30. Muito grata, Mina Harker. Diário de Jonathan Harker, 26 de setembro. Pensei que nunca mais iria escrever este diário novamente, mas a vez chegou. Ontem, depois que cheguei e que ceamos, Mina me falou sobre a visita de Van Helsing e disse-me que havia lhe dado os 2 diários copiados e manifestado sua apreensão a meu respeito. Mostrou-me a carta do médico dizendo que tudo o que escrevi era verdade. Agora eu sei, não tenho medo, mesmo do conde. Ele conseguiu chegar a Londres e está mais jovem, mas não importa. Van Helsing será capaz de desmascará-lo e persegui-lo, se é como Mina diz. Ele pareceu surpreendido quando me viu. Madame Mina me disse que o senhor está muito mal, exclamou, reparando muito em mim. Era engraçado ouvir aquele velho robusto e de fisionomia bondosa chamar minha mulher de Madame Mina. Estive doente, mas já estou curado, respondi-lhe. A carta que o senhor escreveu para Mina curou-me. Poderei pedir-lhe alguma ajuda? Disse ele. Pode me contar o que houve com o senhor na Transilvânia? Mais tarde poderei pedir nova ajuda e de espécie diferente. Mas, por enquanto, é só isso. Isso tem relação com o conde? Respondeu afirmativamente e retruquei. Então, estou com o senhor de corpo e alma. Como o senhor vai viajar no trem das 10h30, não terá tempo de ler estes papéis, mas vou fazer um embrulho com eles e o senhor os levará no trem. Diário do Dr. Seward, 26 de setembro. Realmente, nada é definitivo. Não faz nem uma semana desde que escrevi Finis, e aqui estou, recomeçando, ou, na verdade, continuando o mesmo registro. Até esta tarde não tinha motivo para pensar no que acabara. Renfield ficara, ao que tudo indica, tão são quanto sempre fora. Já estava bem adiantado com seu negócio das moscas e acabara de começar a criação de aranhas, de modo que não me estava dando problemas. Recebi uma carta de Arthur de domingo, que mostra que ele está reagindo otimamente. Quincy também me escreveu e me disse que Arthur já recuperou uma parte de seu ânimo. Infelizmente, contudo, as feridas que a pobre Lucy deixou em mim não se cicatrizaram. Hoje, Van Helsing, que estava em Exeter, entrou no meu gabinete quase correndo às 5h30 e entregou-me o número de Westminster Gazette de ontem. Que me diz a isto? Perguntou. Li uma notícia sobre o desaparecimento durante a noite de criancinhas em Hampstead. Não me interessou muito até que cheguei ao parágrafo que falava a respeito de pequenos ferimentos no pescoço. Estremeci. É como a pobre Lucy, exclamei. E o que deduz? Que há uma causa comum para os dois. Isto é verdade. Indireta, mas não diretamente. Que está querendo dizer, professor? Perguntei. Não sei o que pensar.
Estou querendo dizer, amigo John, que não desconfia do que a desventurada Lucy morreu? Foi em consequência de uma prostração nervosa produzida por grande perda de sangue. E a perda de sangue, por que foi causada? Você é inteligente, mas tem muitos preconceitos. Não acha que existem coisas que não podemos compreender, mas que existem? Que algumas pessoas veem coisas que os outros não podem ver? Existem coisas velhas e novas que não podem ser contempladas pelos olhos dos homens, porque eles conhecem algumas coisas que os outros lhes disseram. Nossa ciência não pode explicá-las e, então, diz que não há nada a explicar. Creio que você não acredita na materialização, nem na transmissão de pensamento, nem no hipnotismo. O hipnotismo foi perfeitamente comprovado por Charcot, observei. Quer dizer que acredita nele? Disse Van Helsing, sorrindo. Mas, então, por que não acredita na transmissão de pensamento? Vivemos rodeados de mistérios. Quero lembrar-lhe que existem coisas feitas hoje pela ciência da eletricidade que teriam sido consideradas absurdas pelos próprios homens que descobriram a eletricidade e que, por sua vez, teriam sido outrora queimados como feiticeiros. Ninguém descobriu ainda o mistério da vida e da morte. Você poderia dizer por que a tartaruga vive mais que os homens e que o papagaio não morre, a não ser por mordida de cão ou gato ou coisa semelhante? Nós todos sabemos que tem havido sapos que vivem em rochedos durante milhares de anos. Quero que você acredite em coisa que não pode acreditar. Um americano deu a seguinte definição da fé: a faculdade que nos permite acreditar em coisas que sabemos não serem verdadeiras. Quero que você compreenda o que estou querendo dizer. E agora diga-me uma coisa: acha que os pequenos ferimentos no pescoço das crianças foram feitos pelo mesmo que produziu os ferimentos em Miss Lucy? Suponho que sim. Então, está redondamente enganado. Antes fosse isso, mas é muito pior. Em nome de Deus, professor, o que está querendo dizer? Com um gesto de desespero, escondendo o rosto com as mãos, ele respondeu: foram feitos por Miss Lucy.